Olá, bem-vindo. Aqui é o professor João Antônio, eu sou candidato a vereador por Caruaru e eu gostaria de comentar uma notícia recente que aconteceu nas proximidades de nossa cidade e que envolve necessariamente Caruaru. Anteontem, em Bezerros, aconteceu um fato. Um meliante, um criminoso, tentou assaltar à mão armada um atirador civil, um CAC, como nós chamamos, e na sua legítima defesa, né, atuou de forma precisa e neutralizou o agressor, que veio a óbito, né? Então nós temos aqui o caso de alguém que tentou roubar alguém e esse alguém reagiu e acabou por matar o agressor. Muita gente pode vir a criticar o que aconteceu com o uso excessivo da força, mas é um caso claro de legítima defesa. Eu quero usar esse vídeo para primeiro parabenizar a ACP, a Associação dos Atiradores Civis de Pernambuco, na pessoa do seu presidente Luizton Santos, na pessoa do seu vice-presidente Luiz, e parabenizar, claro, todos os associados, assim como eu sou associado da ACP, que prontamente foi em defesa do atirador, em defesa da verdadeira vítima do atentado, né? A vítima que se defendeu, e presta toda a assessoria, toda a proteção jurídica administrativa para o atirador. Então a ACP está de parabéns. Eu vou colocar aqui de novo o perfil do Instagram da associação, caso você queira conhecê-la. Presta um serviço maravilhoso, exímio para auxílio administrativo e jurídico aos atiradores civis que são legalmente capazes, analisados, testados constantemente, de portar suas armas, de treinar, e a prova é que esse treinamento deu certo na defesa de sua vida, na defesa da vida de terceiros, nesse caso que aconteceu em Bezerros. Parabéns ao atirador, que é filiado ao clube CTA aqui de Caruaru. Parabéns ao CTA por apresentar um treinamento exímio que fez com que esse atirador pudesse, de forma destra, de forma adequada, defender-se e defender terceiros. Dito isso, meus parabéns. Agora vamos a algumas explicações que podem ser interessantes para você rebater alguns argumentos que podem ser apresentados a vocês, certo? A legítima defesa está prevista em nosso Código Penal. A legítima defesa faz parte aqui, ó, é um excludente de ilicitude. A legítima defesa, ela exclui a consideração de ato ilícito por quem age desse modo. Então, quem age em legítima defesa não cometeu nenhum ilícito. Isso está previsto no artigo 23, 2, acho que é parágrafo a linha, pelo nome, e no artigo 25 do Código Penal, como está descrito aqui. Se quiser dar uma lidinha, dá uma pausa aqui. Então, a questão é a seguinte: quando você age em legítima defesa sua ou de outra pessoa contra um agressor, você exclui a ilicitude de qualquer ato. O que o atirador cometeu não foi assassinato. O que o atirador cometeu foi legítima defesa. O agressor, o criminoso, morreu. Isso faz parte do risco operacional de sua atividade. Ele vai agredir alguém, a resposta pode ser à altura. Como a atitude dele pode levar alguém a óbito, a atitude dele pode levar ele a óbito, como nós costumamos chamar o risco que corre o pau, corre o machado. Ok? Então, a legítima defesa descreve isso. Se você for agredido na sua fé, na sua individualidade sobrenatural, naquilo em que você acredita, se você, especialmente cristão, sofre algum tipo de argumento em contrário de defender o porte e a posse de armas, então aqui vão algumas dicas para você. Primeiro, a Bíblia diz isso no Êxodo, capítulo 22, versículo 2. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado de sangue, ok? Do sangue do agressor. Então, a tentativa de agressão, ela é coibida. A Bíblia proíbe a tentativa de roubo, não roubarás. A tentativa de assassinato, através do 6º mandamento, não matarás, mas isso é um segredo, daqui a pouquinho a gente vai tratar sobre isso, ok? Mas se o ladrão for agredido não, se ele for respondido, se a agressão dele for respondida à altura e ele vier a óbito, não existe culpa. É a base bíblica da legítima defesa do nosso ordenamento jurídico.
Se você, assim como eu, católico, sofre com influência da esquerda, que é naturalmente desarmamentista, e ela só é desarmamentista porque, no geral, a esquerda hoje defende bandido. Afinal de contas, quem exige uma lei de desarmamento exige que os cumpridores da lei fiquem desarmados. Porque um agressor, uma pessoa, um criminoso que já tem o conhecimento e a vontade de transgredir a lei, matando, estuprando e roubando, como é que ele vai ser coibido com uma outra lei que diz não porte armas? É óbvio que ele vai transgredir uma lei. É óbvio que ele vai transgredir essa lei. Então, na hora que você defende o desarmamento, você defende que apenas transgressores da lei fiquem armados. Porque todos aqueles que não transgridem as leis, não roubam, não estupram, não matam, não invadem casas, não agridem, né? Só essas pessoas que vão respeitar a lei do desarmamento, né? Vamos lá, você católico, no parágrafo 2263 do Catecismo da Igreja Católica, que é a lei magna da Igreja Católica, né? A legítima defesa das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente. Perceba, a Igreja deixa claro que existe uma diferença entre matar o inocente e matar. Veja o que diz o restante. Matar o inocente constitui o homicídio voluntário, a vontade de matar um ser humano. A ação de defender-se pode acarretar um duplo efeito. Um é a conservação da própria vida e até mesmo da vida de terceiros da sua família. O outro é a morte do agressor. Então a morte do agressor é um efeito possível da legítima defesa. E a Igreja deixa isso claro. Só se quer o primeiro, não se deseja o segundo. Eu não uso de legítima defesa para matar o agressor. Eu uso de legítima defesa para conservar a minha vida e a vida dos meus. Mas é um efeito possível a morte do agressor. Ele se arriscou a agredir alguém, inclusive, muito provavelmente, em vários casos, ele chega a não apenas roubar, ele não se sabe até onde ele pode ir. Então vamos evitar desde o início. O mal se combate, se corta pela raiz. Impede-se a agressão. Se o impedimento da agressão resulta na morte do agressor, isso é um efeito possível, mas não desejado. Mas é possível e não é condenado. Continuando no parágrafo 2264, você diz: o amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Você amar a si mesmo e a sua família e aos seus. Portanto, é legítimo fazer respeitar o seu próprio direito à vida. É legítimo fazer respeitar o seu próprio direito à vida. É legítimo você se defender, impedir a agressão a qualquer custo. Quem defende a vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Quem defende a sua vida não é culpável, é um excludente de ilicitude. O nosso ordenamento jurídico baseia a legítima defesa no mesmo conceito, no conceito que veio do Êxodo, no versículo que eu mostrei agora há pouco. Quem defende a sua vida e a vida de terceiros, da sua família, dos seus amigos, não é culpável de homicídio. Ou seja, ele mata o agressor, mas ele não assassina o agressor. Ele não é homicida. Ele é um herói. Ele defendeu a sua vida e defendeu a vida dos seus. Continuando. Se alguém, para se defender, usar de violência mais do que o necessário, será um ato ilícito. Quer dizer, você domina o agressor, você usa armas de fogo ou mesmo defesa pessoal, né, seu corpo, e você controla o agressor, você o imobiliza. Você não precisa matá-lo. Você o imobiliza, você cessa a agressão, acabou. Mais do que isso, realmente é um ato ilícito. O cara está deitado, imobilizado, e você vai lá e o assassina. Isso é errado. O que foi feito em Bezerros não é errado. É um caso de legítima defesa. Não se sabe até onde o agressor iria, né? Ao sacar a arma, é para impedir a agressão. Se o agressor veio a óbito, né, é normal, aconteceu. Não era desejado, mas era possível, era um efeito possível, né? Nós temos aqui, mas se a violência for repelida com medida, será lícito. O cara vem com uma arma para mim, eu não sei até onde ele vai, eu devolvo com uma arma, com a utilização de uma arma de fogo. Um dos dois pode vir a óbito, ele pode me agredir. Para que eu venha a óbito, eu posso defender-me da agressão dele e obter como efeito o óbito do agressor. É lícito. E não será necessário para a salvação, atenção, não é necessário para a salvação
Omitir esse ato com medida de proteção para evitar matar o outro, porque antes da de outrem, você será obrigado a cuidar da sua própria vida. Para você se salvar, obter a salvação, você não precisará evitar a reação. Você não precisará impor-se restrições. Eu quero ser salvo, eu não vou sacar minha arma para me defender. Antes de preservar a vida do outro, de um outro inocente, você tem que preservar a sua. Então não se preocupe. A legítima defesa é um excludente de ilicitude perante a legislação brasileira e não impede você de salvar-se. Não é um pecado. Ok? E finalmente, se alguém para se defender usar de violência... esse é o mesmo texto, acabei de usar o mesmo texto, que coisa, né? E eu queria mostrar para você uma coisa, ainda existe no Catecismo da Igreja Católica, né? Vamos ver se eu consigo achar aqui rapidinho, né? Que é o texto que eu gostaria, vou trazer para você agora, certo? Olha só ele aqui. O parágrafo 2265, a legítima defesa pode não ser somente um direito, mas um dever grave. Dever. Você tem o dever de se defender e o dever de defender aqueles que são indefesos. É isso que a polícia faz. Eles arriscam a vida todos os dias para nos defender. E faz parte do risco operacional um policial sair de casa e não voltar. Mas nós temos que ter esse direito porque a polícia não está em todo canto. Já foi decidido no Rio Grande do Sul que a polícia não tem obrigação de estar em todo canto. Inclusive não tem obrigação de defender você na sua casa. É um decidido recente. E se nós estamos à mercê de uma instituição que não consegue estar em todo canto ao mesmo tempo, quem poderá nos defender? Com certeza não será o Batman nem o Chapolin Colorado. Nós temos que ter esse direito, o direito à nossa defesa. E temos que parar de repelir essas ideias de que nós não podemos, por sermos cristãos, nós não podemos usar armas. Nós não podemos querer ter armas em casa, nós não podemos querer treinar e usar armas, porque os nossos agressores as usam. E a única forma de equivaler a nossa força com a força de nossos agressores é utilizando armas, porque eles vão utilizar armas. Então vamos continuar aqui rapidinho, eu espero não demorar muito com essa aula. Não é para ser uma aula, é só uma explicação rápida. Preservar o bem comum da sociedade exige que a legítima defesa pode não ser somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida dos outros. Seus filhos, sua esposa, seu marido. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar a outrem. Impossibilitado de prejudicar a outrem. A esse título, os legítimos detentores de autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil pela qual são responsáveis. Certo? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, com certeza. Mas a nossa proteção terrena contra agressores jaz na polícia, que não está obrigada a defender-nos. Isso porque, salvo esteja enganado, houve um processo contra o Estado dizendo que a polícia não salvou, já que é obrigação dela defender a gente, ela não defendeu a agressão, da invasão à casa, e a justiça disse que não é obrigação da polícia. Então, se nós temos uma justiça que defende o Estado, dizendo que a polícia não é obrigada a ir defender você na sua casa a qualquer momento, a qualquer custo, a qualquer hora, e esse Estado quer que a polícia seja a única a ter o direito de portar armas, de usar armas, de treinar com armas para se defender e defender os outros, como é que a gente fica? A gente não pode reclamar se a polícia não nos defende, mas ao mesmo tempo a gente não pode nos defender. É um absurdo, é idiosincrasia, é hipocrisia. E se finalmente alguém for usar a Bíblia, para dizer, mas a Bíblia diz que você não deve matar, é pecado matar. Aqui vai uma explicação rápida, ok? Existem dois verbos no hebraico que é a língua inspirada para escrever a Torá, o Pentateuco ou os nossos primeiros 5 livros da Bíblia. Existem dois verbos que são semelhantes, assim como no português. Existe o verbo matar, harag, e existe o verbo assassinar, ratzar. São dois verbos diferentes. O sexto mandamento, ele usa o verbo ratzar. Ou seja, o sexto mandamento foi traduzido como não matar, mas ele deveria ser traduzido como não assassinar. Isso aconteceu numa tradução da primeira versão da Bíblia, King James,
a Bíblia inglesa de 1610 aproximadamente, quando matar e assassinar eram verbos sinônimos. Matar pode ser tirar a vida de um ser humano, de um animal, de qualquer ser vivente, de uma planta, voluntariamente ou involuntariamente, ou seja, por acidente ou por vontade. Eu posso matar alguém por vontade, eu posso matar alguém sem ter a vontade de matar. O dolo da morte de um ser humano é chamado de homicídio ou assassinato. Então, assassinar é necessariamente tirar a vida de um ser humano com vontade de fazê-lo. Tirar a vida de um ser humano com vontade de fazê-lo é crime, é homicídio, é assassinato. Chegar a tirar a vida de um ser humano involuntariamente ou por legítima defesa, porque aquele ser humano só poderia ser impedido de assassinar alguém se ele fosse morto, isso é matar. O que não é proibido. E se você usar essa tradução do não matar para a Bíblia, e se o argumento da esquerda for, mas a Bíblia diz não matar, então você olha por todos os ângulos, a Bíblia parece ser contraditória, porque Deus manda matar animais, Deus manda matar os inimigos do povo judeu, e na tradução, na versão original do hebraico, o verbo que se usa para estes atos é harag, matar. O verbo que se usa, e quando se usa o verbo ratzar na Bíblia, em várias ocasiões, é justamente quando há julgamentos de um homem que assassinou o outro. É pejorativo, é negativo usar o verbo ratzar. Por quê? Porque ele significa assassinato voluntário. É isso que Deus não quer. Foi isso que Caim fez com Abel, ratzar, assassinato. Ok? Então, que fique bem claro, os argumentos que são apresentados contra o desarmamento não se sustentam. Todos os argumentos contra o desarmamento são praticamente emocionais. São apenas, eu acho que vai ser melhor. Não pode ter. As pessoas que defendem o desarmamento não serão obrigadas a se armar. Elas não serão obrigadas a possuir armas ou a carregar armas. Mas pessoas que não transgridem a lei, pessoas que costumam obedecer às leis, inclusive não roubando, não assassinando, não agredindo, essas pessoas, elas têm o direito de se defender. E elas hoje, justamente por não transgredirem as leis, elas não podem se armar. Eu sou associado à ACP, Associação dos Atiradores Civis de Pernambuco, com muito orgulho, porque o trabalho que a ACP faz com todas as pessoas que portam legalmente armas, treinam legalmente com armas e podem defender a si e aos outros, como o caso de Bezerros, essas pessoas merecem defesa, essas pessoas merecem apoio administrativo e jurídico num mundo cada vez mais hipócrita, num mundo cada vez mais não é pacifista. Porque se você quer paz, você tem que se preparar para a guerra. Se você quer paz, você só pode impor a paz, obter a paz, se você defender-se, se você puder se defender de qualquer pessoa que não quer a paz, né? Não haveria a defesa, não haveria o ato de heroísmo, não haveria o ato de destreza, sangue frio e um favor em defesa de si e dos outros que o estavam acompanhando, se este atirador tivesse, ao invés de sacado sua arma para se defender, apresentado uma pomba branca ou pintado a unha de branco em nome da paz, tentando convencer o agressor a parar a agressão, ouvindo Imagine, do John Lennon, sinceramente. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção até aqui.